pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui auxiliando na parte de Química com a resolução de 3 questões para a prova aí da FPP. Então, eu estou me embasando aqui em questões da prova anterior, que é a prova de 2022. Então, a primeira questão que eu vou resolver é essa questão 29 aqui. Bora lá. Efluentes contendo gás cloro provenientes de processos químicos industriais podem ser tratados com peróxido de hidrogênio em valor de pH maior que 7 e apresenta a equação química global a seguir. Considerando um sistema fechado de volume expansível sob pressão de 1,50 atm, 300 kelvin, a segunda alternativa é que apresenta corretamente o volume de gás oxigênio produzido após uma reação total de 213 gramas aí de gás cloro com H2O2. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, a equação química. Pode perceber que a gente tem aqui 1 mol de Cl2 produzindo 1 mol de O2. Então, isso aqui é o que a questão quer. Qual a fórmula que a gente vai precisar? Primeiramente, a famosa equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Mas antes disso, nós precisamos utilizar a proporção estequiométrica para descobrir aí a relação do oxigênio com o cloro. Eu sei que 1 mol de Cl2 produz 1 mol de O2. Quantas gramas é 1 mol de Cl2? Aqui, ó, 35,5. 35,5 gramas. Isso aqui vai corresponder a quantas gramas de O2? 32 gramas. Então, isso aqui é a proporção da reação química. Mas, nós não temos 35,5. Nós temos quanto aqui, ó? 213 gramas. Quanto de O2 seria produzido a partir dessas 213? X. Então, X aqui seria igual a 213 vezes 32, dividido por 35,5. Isso aqui vai dar um valor igual a 192 gramas. Então, essa aqui seria a minha resposta em gramas. Então, bora lá. Agora, vamos jogar aqui para a equação do PV igual a nRT. A pressão eu tenho. Ele falou que é 1,5. O volume de O2 é o que eu quero saber. O N é uma relação que nós temos para número de mols, onde nós vamos dividir a massa utilizada sobre a massa molar. Então, aqui no caso do oxigênio, nós teríamos um N igual a 192 dividido por 32, que é a massa molar do O2 aí. Esse N seria igual a 6. Então, aqui a gente já tem o valor que a gente precisava. N igual a 6 vezes R, que é uma constante dos gases, 0,082, vezes a temperatura sempre em Kelvin. No caso, ele já deu 300 aqui. Esse V seria igual a 6 vezes 0,082 vezes 300, dividido aqui por 1,5. O que daria aqui uma resposta de 98,4 litros. Então, essa aqui seria o nosso gabarito, letra D. Nossa próxima questão, a questão 30, ela vai falar aqui de orgânica, química orgânica, e fala o seguinte. Na figura a seguir, é mostrada a estrutura química do fármaco fenlafaxina, indicado para tratamento da depressão, dos transtornos de ansiedade e do pânico. Sobre as funções orgânicas, assinale a alternativa que apresenta corretamente 3 funções contidas na estrutura química da fenlafaxina. Então, ele quer basicamente saber quais são as funções que existem nessa molécula. Então, a gente já pode aqui começar por onde? Começa por onde chama a atenção. O que é que chama a atenção? Dupla ligação, O com oxigênio, OH, nitrogênio, oxigênio. Tudo que é distinto ali daquela fórmula de linhas acaba chamando a atenção. Então, por exemplo, essa estrutura aqui com o nitrogênio, a gente chama a atenção, chama a nossa atenção. Esse OH aqui ligado a esse carbono e essa estrutura aqui do carbono e o oxigênio. Qual seria essa função aqui da hidroxila? A função álcool. Por quê? Carbono saturado ligado à hidroxila. Se o OH tivesse ligado aqui ao anel aromático, isso seria um fenol. Tomem bastante cuidado com isso. Essa função nitrogênio entre aqui os carbonos seria a função amina. Lembrando que a amida tem dupla O, N. Então, essa aqui é a amina. E essa aqui é a função éter.
onde a função éter assume esse formato aqui de COC. Por quê? É um oxigênio entre carbonos. Lembrando que essa quininha aqui do benzeno, do anel aromático, é um carbono. Então, a gente tem oxigênio entre carbonos. Então, a melhor resposta seria a letra A, éter, amina e álcool. Na questão 33, nós teríamos um conteúdo aqui basicamente ali de tabela periódica sobre o elemento químico e algumas informações que a gente pode extrair dele. Então, aqui ele fala um cátion, ou seja, carga positiva. A gente sabe que cátion tem uma carga positiva e ânion tem uma carga negativa. Lembrando que quem tem aqui a carga positiva é porque ele perde elétrons. Enquanto quem tem a carga negativa é quem ganha elétrons. Por que isso? Porque quando o elemento está perdendo uma partícula negativa, significa que ele está ficando cada vez mais positivo. Por outro lado, quando ele está recebendo carga negativa, significa que ele está ficando cada vez mais negativo. Por isso que esse sinal aí tem esse significado. Então vamos lá, um cátion, que a gente não sabe qual é, vou chamar de X, é pentavalente, então ele vai ser mais 5, tem 37 elétrons. Então a gente sabe que esse cátion no final tem 37 elétrons. E o número de massa é igual a 95. Sobre a estrutura atômica, assinale a alternativa que apresenta corretamente e respectivamente o número atômico, o número de prótons e o número de nêutrons. Vale ressaltar uma coisa, número de prótons, que é chamado de Z, também número de prótons, que eu vou representar pelo P, no caso, mais, é igual ao número Z, que a gente chama de número atômico. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. E em um átomo neutro, o número de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas não é nosso caso, porque nós temos o quê? Um cátion, que é um íon. Então, a gente não pode fazer essa igualdade aí. Mas a gente já vai ter uma relação que ajuda bastante. Então, por exemplo, se ele tem 37 nesse formato, e ele aqui perdeu 5 porque ele é um cátion, significa que ele teria 37 mais 5, o que me daria um resultado de 42. 37 mais 5, resultado de 42. Ou seja, esse 42, ele é o nosso número atômico, o que também corresponde a quem? Ao nosso número de prótons. Então, aqui a gente já chegaria em duas respostas, 32 e 32, respectivamente. Agora, como que eu encontro o número de nêutrons? Eu sei que número de nêutrons é igual a, que é a massa, é igual a Z mais N. Então, o número de nêutrons seria justamente a diferença entre a massa menos o seu número atômico. Quem é a massa dele aqui que ele deu? A massa dele é 95, menos 42, que é o meu número atômico. Então, eu chegaria numa resposta aí de 53 nêutrons. Então, o meu melhor gabarito, a resposta coerente, seria aqui, na verdade, 42, 42 e 53, letra C. Espero que vocês gostem da resolução dessas três questões, que tenham pegado algumas dicas aí. Boa prova para vocês e qualquer coisa vocês podem me chamar no Instagram, @plinio.química.